Opa, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal para falar desse jogo, assim, o pior jogo do Brasil para mim pós Copa América, que a gente literalmente levou um passeio da Argentina. E vamos falar um pouco do que causa isso, porque como eu digo aqui no título do vídeo, né, que o Tite faz hora extra na seleção, mas a gente vai ter que entender os motivos, que não é só pelo futebol apresentado, é também pelas substituições que ele fez e todos os outros fatores, né? Mas vamos olhar um pouco pro jogo, né? Por que eu acho que esse foi o pior jogo do Brasil, né, nessa fase depois de Copa América? Porque o Brasil sequer atacou. Essa é a questão, o Brasil não atacava, a gente teve mais posse, teve mais passos trocados, mas por nada. A gente teve. Porque, assim, é aquela coisa, o Brasil teve mais posse, mas o que ele fez com ela? Eu sou um cara que defende um jogo com muitos passes, mas posse, mas com proposta, com uma ideia de jogo. E o Brasil não tem isso. A gente viu isso, o Brasil não tem criatividade ofensiva nenhuma. O Brasil é um potencial enorme desperdiçado. A gente com um elenco muito melhor que o da Argentina. Vai lembrar, olha só o elenco que a Argentina escalou hoje. O Tagliafico, o Otamendi, o Pezzella e o Foyt. Tirando o Foyt, todos ali estão em uma fase muito abaixo do que coisa, principalmente o Otamendi, e o Pezzella não é titular. Aí o meio campo Lo Celso, Paredes, Depou e o Ocampos. Depou é uma aberração, não joga bem. O Lo Celso é um bom jogador, mas é reserva do Tottenham. Paredes não é um jogador tão bom assim. O Di Maria facilmente é melhor que ele. O Ocampos, sei lá o que ele tá fazendo isso. E o ataque apenas de 2 jogadores. Vai lembrar que a Argentina acho que funcionaria melhor com o trio de ataque que o Scaloni escalou na Copa América, que seria Dybala, Agüero, Messi, ou Messi, Agüero e Martínez. O Lautaro Martínez e o Messi jogaram, né? E vai lembrar que a Argentina não sequer colocou o Agüero ou o Paulo Dybala, que são convocados e ficaram só do banco assistindo esse jogo. Ou seja, esse foi o respeito que a Argentina teve com o Brasil. Não colocou Agüero e não colocou Dybala. Talvez esse só vão jogar contra a gente nas eliminatórias. Mas vamos falar um pouco assim desse jogo. Esse foi a escalação do Brasil, da Argentina. E a do Brasil? A gente vê lá, Gabriel Jesus ainda está nessa seleção. Acho que esse pênalti é uma ilustração do que é o Gabriel Jesus. Não só na seleção, mas no futebol. Ele tem potencial dele, mas mas ele não tá jogando para estar aqui na seleção. Essa é a questão. Ele tem 21 anos, é jovem. Quando ele melhorar para jogar na seleção, ele joga, mas ele não joga esse nível. Cara, olha a Copa do Mundo que esse cara fez. Ele não fez absolutamente nada, nenhum gol, nenhuma assistência. Firmino, que era banco dele, dá pra acreditar isso, Firmino, banco dele, entrou do banco e fez gol. E, inclusive o gol da vitória da Costa Rica. Acho que foi ele ou o Coutinho, mas de qualquer jeito o Firmino fez gol. E o Gabriel Jesus não, teve tanto tempo de jogo, não fez. E vai lá, sofre o pênalti e bate de um jeito, um dos piores pênaltis que eu já vi na minha vida. Ele não bateu pra cima, não exagerou na força, ele errou na mira. Errou assim, e foi um pênalti horroroso, não pegou nem trave. Como é que um cara erra um chute de 7 metros daquele? Aquela questão, o Messi bateu mal o pênalti, mas é aquela coisa, ele jogou no gol pelo menos. É aquele pênalti assim, eu bato com calma, convencido que o goleiro vai pro outro lado. É um pênalti mal jogado, eu não gosto desse tipo de pênalti, mas o Messi errou o lado do goleiro e pegou o rebote e fez o gol. Mas o Messi, tirando o pênalti ainda, ele teve um jogo que pelo menos que acrescentou alguma coisa. Ele deu passe, criou finalizações, criou boas jogadas. Mas não foi um jogador ruim nesse jogo, foi um jogador muito bem, bateu umas boas faltas que levaram o perigo ao gol do Alisson. O Gabriel Jesus não fez nada. Causou o lance do pênalti, tá, mas o que mais ele fez isso? Ficou chorando, não jogou nada. Não tá dominando, não domina bem bola, não troca bem passe, não chuta. É impressionante o passe que o Coutinho deu pra ele. Foi fantástico, deixou o cara cara a cara com o gol e ele não chuta. Um centroavante que não chuta. É frustrante que esse cara tá na seleção. É frustrante. É inacreditável. Eu torço que todo jogador jogue bem, mas ele não tá jogando bem, eu não posso ficar falando, vou esperar ele jogar bem. Não tem essa daí. Não tá jogando bem, tem que criticar. O jogador Jesus não tá jogando bem. Aí vem assim, a gente tem que dar o Casemiro, um jogo patético, só fez falta, não criou jogada, não fez o que um volante deve fazer. O Éder Militão e o Danilo fizeram falta também. O trabalho de defesa do Brasil foi simplesmente horroroso. O Alisson foi a única pessoa que prestou naquela zaga. Impressionante. Assim, olha só a quantidade de chances que a Argentina criou no segundo tempo. Vamos convencer, o primeiro tempo foi muito ruim. O primeiro tempo foi muito fraco. Nenhuma das seleções jogou bem. Aí chega o segundo tempo. E a Argentina vai lá e toma essa situação. O Tite jogando abertamente para não levar mais gol. Ele nem sequer buscou o empate. Mas ele fez umas trocas, colocou uns jogadores mais jovens, trocou atacante por atacante, trocou volante por volante, trocou lateral direito por lateral direito. Se é para testar jogador que começa desde o início, igual a Argentina fez. Porque a Argentina começou com os jogadores assim, mas testes desde o início. E o Brasil não faz nem isso.
Se é pra jogar mal, que joga com os caras mais jovens, assim, que vamos colocar aí uma rotatividade. Certo, o Gabriel Jesus que não tem nível pra isso, mas assim, não dá pra aceitar esse tipo de jogo. E o Paquetá camisa 10? Que a camisa 10 é agora? Camisa 10 você dá pra qualquer um? Ah, o Paquetá, assim, o Paquetá não é um mau jogador. Não tô falando que o Paquetá é jogador, mas ele não é 10 de seleção brasileira. Tá essa camisa pro Firmino, pro Coutinho, sei lá. Até pro William. O William é mais jogador que o Paquetá. O Paquetá é reserva do Milan. O Milan já foi um time 7 vezes campeão de Champions, mas isso aí já tem 10 anos, uns 9 ou 8 anos que o Milan não joga um futebol decente. Nem sequer tá indo pra Europa League. E isso num campeonato italiano que está a cada ano ficando cada vez mais fraco. O Juventus, a gente lembra a Juventus, que é o grande time. Qual é o outro grande time? Inter de Milão? O Inter de Milão não tá num timaço desde 2010, a última vez que ganhou a Champions. Lá naqueles anos. A Lazio, a Roma. Roma fez semifinal de Liga dos Campeões, mas vamos lembrar, fez uma virada inacreditável num jogo horrível do Barcelona, mas, poxa, são poucas vezes que a gente está vendo o campeonato italiano dar uma surpresa. E a Juventus é campeã nos últimos 9 anos em sequência. Caso esteja errado, me corrijam aí. Não, um campeonato forte, e ele tá lá e é reserva de um time que é em decadência. Porque o Milan está em decadência. Porque o lugar direito do Milan é Champions League, é brigar por título. E o Milan não faz isso há muito tempo. E ele é reserva desse time. Um time total muito limitado. Esse cara virou camisa 10. E é um time de reservas. O Arthur sequer é relacionado para jogos no Barcelona. É muito inferior ao Arturo Vidal. É o Danilo. É o Éder Militão. Não tem jogadores titulares nessa porcaria de seleção. A seleção brasileira é para ser formada por titulares, gente de peso, mas não é assim mais. E vamos ser sinceros, não é só jogadores ruins. O Tite não pode reclamar de falta de material humano ou de tempo para trabalhar, substituições atrasadas, mal feitas. É aquela coisa, não consegue sair desse script horroroso de quatro jogadores atrás, 2 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes, 2 meias e ali coloca 3 atacantes. É só isso que o Tite sabe fazer. Na verdade é 1 meia e 3 atacantes. Porque os dois volantes, gente. Cara, é sempre esse futebol de 2 volantes. Dá pra fazer outro esquema. É uma coisa absurda como é que o Tite comanda essa seleção. Ele só tem o script dele. É aquela coisa, não sabe fazer algo diferente da caixa da mente dele. De que você pegar a bola, ir pra lateral, cruzar e tentar alguém cabecear ou chutar. Esse tem sido o futebol do Brasil. Poucas vezes alguém enfiando pelo meio. Uma jogada coletiva trabalhando na bola. Não é a bola enfiada pelo meio, não. Normalmente quando alguém faz isso, uma jogada individual. Essa seleção só teve alguns momentos de brilhantismo quando o individualismo pesou, porque o jogo coletivo não existe direito. Cara, e é impressionante, não falta material pra isso. Esse que é o grave, não falta material. E o Tite também insiste em convocar mal Gabriel Jesus no lugar do Lucas Moura. Tá errado, tá errado. Convocações horríveis. E vai continuar perdendo. Esse resultado não foi assim um erro do Tite, foi projetado. Há muito tempo o Brasil não ganha há 5 jogos. E foi contra oponentes fracos. Pegou um oponente forte que jogou com o time basicamente uma parte reserva, outra parte titular. Tudo bem que tá com o seu melhor jogador, mas ainda assim, perdeu de 1-0 e levou um baile. Teve um momento do jogo 8 chances reais de gols para a Argentina e apenas uma para o Brasil. Foi um pênalti. Não dá pra aceitar isso, sinceramente. O Brasil, assim, 1-0 não traz resultado, era pra ter sido mais. O Alisson que salvou esse jogo. E o Tite faz hora extra na coisa, mas a gente não pode esperar que a CBF vai consertar, porque a CBF não liga pra seleção. Essa é a verdade, a CBF não liga pra seleção, só quer ganhar dinheiro em cima deles. Por que você acha que esse jogo foi lá na Arábia Saudita? Um estádio vazio. Teve gente lá, os torcedores da Argentina ali, mas comparado, não tinha clima de torcida de Brasil e Argentina, que é pra ser um dos grandes clássicos do futebol mundial. Pode não ser o maior, mas um dos grandes. E a gente tá vendo lá um futebol, um estádio pouco barulhento, a gente quase não via a torcida ali cantando, gritando, porque a torcida brasileira e argentina é uma torcida festeira, participativa, e não tinha isso. É só a gente lá, num estado em que um príncipe decapita jornalista dentro de embaixada, faz um apartheid contra mulheres, executa pessoas. Esse é o lugar que a gente tem que jogar, porque a CBF só organiza lugares assim. Coloca um jogo lá na Califórnia de noite, meia-noite para os brasileiros. O CBF não se importa com brasileiros, se importa com caixa. Eu não sou contra processo capitalista, mas isso não é um capitalismo, isso é cartel. É corporativismo. E essa é a minha opinião sobre esse futebol. O Tite tem que sair logo dessa seleção. Logo, ele já cansou. Esse time aí não consegue fazer nada demais. Já deu pro Tite. Tá na hora de alguém novo assumir, porque já tá mais do que claro que ele não vai arrumar as soluções necessárias para a seleção brasileira. Por esse vídeo é isso. Deixe seu like e até o próximo vídeo.